O silêncio dos homens e o grito abafado das mulheres. Vivemos tempos de inversão. Os papéis se embaralharam. Os símbolos se quebraram. E aquilo que durante séculos sustentou a dinâmica entre homens e mulheres foi sendo desconstruído. Não por evolução real, mas por confusão. O resultado? Uma geração de homens frágeis, indecisos, incapazes de proteger ou prover. E mulheres exaustas, sobrecarregadas, frustradas por não encontrarem presença, direção e firmeza no masculino. O colapso da masculinidade não aconteceu de um dia para o outro. Foi silencioso, cultural, psicológico. Começou quando o homem deixou de ser chamado à responsabilidade. Quando passou a se envergonhar da própria força. Quando trocou o dever pelo conforto, a liderança pelo medo e a presença firme pela tentativa desesperada de agradar. Homens domesticados pela culpa, pela dúvida, pela confusão ideológica. Homens que esqueceram que seu papel mais profundo nunca foi dominar, mas proteger. E enquanto isso, o feminino, ao se ver desamparado, tentou ocupar os dois lugares, mas uma mulher que precisa ser tudo acaba perdendo o direito de ser o que ela é: fonte, receptáculo, raiz, vida que cuida, sustenta e educa. A mulher não foi feita para guerrear sozinha, e quando precisa fazer isso por tempo demais, ela endurece, adoece e afasta aquilo que mais deseja: um homem que seja porto, não peso. Neste vídeo, vamos falar da crise invisível do masculino e de como ela gera, inevitavelmente, uma crise no feminino. Vamos olhar para essa ferida sem ideologia, sem medo e sem cinismo, porque talvez esteja na hora de parar de desconstruir e começar a reconstruir o homem e a mulher como pilares vivos de uma casa em ruínas, a família. Parte 1. A masculinidade sem eixo. Quando o homem perde a direção, quando um homem perde o eixo, o mundo ao redor dele enfraquece. Sua casa, sua mulher, seus filhos, todos sentem a ausência de algo que deveria estar presente: firmeza, direção, estabilidade. O homem não foi feito para ser espectador da própria vida. Ele carrega desde sempre o chamado ancestral de proteger, prover, sustentar. Não por imposição social, mas porque isso é parte de sua essência simbólica. Mas o homem moderno foi desconectado desse chamado. Disseram a ele que sua força era tóxica, que sua liderança era opressiva, que seu instinto era perigoso. E assim, ele foi se calando, perdendo a voz, esquecendo seu dever. Hoje temos homens que não lideram, não enfrentam, não sustentam nada. Homens emocionalmente frágeis, sexualmente dispersos, espiritualmente confusos. Homens que fogem do peso da responsabilidade como se ela fosse um castigo, quando, na verdade, ela é o portão de entrada para a sua maturidade. Um homem que não assume a responsabilidade de proteger sua casa, prover sua família, defender seus princípios, torna-se peso, não base, e quando o homem falha, a mulher sofre. Não porque ela seja fraca, mas porque ela não foi feita para carregar o mundo sozinha. O retorno da masculinidade não é um retrocesso, é uma reconstrução. É o resgate do homem que honra a palavra, que encara os próprios medos, que serve mais do que exige. Um homem com eixo é aquele que oferece segurança sem precisar controlar, que guia sem esmagar, que sustenta sem se vitimizar. E quando ele volta ao seu lugar, tudo ao seu redor começa a florescer, porque quando o homem é pilar, a mulher pode ser fonte. E tudo volta a respirar. Parte 2. O feminino desprotegido, força sem amparo, afeto sem presença. Uma mulher pode ser forte. Aliás, sempre foi. Mas a força do feminino não nasceu para ser blindagem permanente. Nasceu para sustentar a vida, não para guerrear todos os dias. Quando a mulher precisa se proteger sozinha, defender sozinha, prover sozinha, ela endurece. E o que antes era delicadeza firme se transforma em dureza cansada.
O feminino, por natureza, é acolhimento, é intuição, é cuidado. Mas cuidado precisa de espaço, e a intuição precisa de confiança. Quando o homem não assume seu lugar, a mulher precisa fazer mais do que deveria. Precisa decidir sozinha, dormir alerta, sustentar emocionalmente o que ele deixou cair. E com o tempo, essa sobrecarga vira frustração. A mulher não consegue mais admirar o homem que ela precisa empurrar todos os dias. Schopenhauer dizia que o amor feminino exige admiração. E uma mulher que não admira o homem ao seu lado perde o desejo, perde o respeito e, pouco a pouco, perde a alegria. Não porque seja ingrata, mas porque foi forçada a se masculinizar para sobreviver. A mulher moderna aprendeu a se virar, a trabalhar, a conquistar, a resolver, mas no íntimo muitas carregam uma dor silenciosa, a de não poder simplesmente descansar no masculino, não poder confiar, não poder se permitir ser suavidade, porque o mundo exige dureza constante. Mas nenhuma mulher nasceu para ser rocha. Ela nasceu para florescer e só floresce quando se sente segura. A feminilidade não é submissão, é expressão da alma em sua forma mais viva. E quando o homem volta a ser direção firme, a mulher pode voltar a ser casa cheia. Ela não precisa mandar, ela só precisa confiar. E para isso, o homem precisa estar de pé, por dentro. Arte 3. Desejo, ressentimento e abandono mútuo. O ciclo silencioso do caos. Quando o homem se torna fraco e a mulher é forçada a se tornar forte demais, nasce entre eles um ciclo sutil e destrutivo. O do abandono mútuo. À primeira vista, ainda estão juntos, morando sob o mesmo teto, dividindo contas, cuidando dos filhos, mas por dentro algo se rompeu. Ela já não deseja aquele que não lhe dera. E ele se afasta ainda mais, incapaz de lidar com o olhar dela, que já não admira, mas cobra, pesa, esfria. O desejo morre não porque o tempo passou, mas porque os papéis se inverteram. O masculino cedeu, o feminino endureceu. E com isso, o que antes era dança virou disputa. O homem, enfraquecido, começa a buscar alívio onde não é desafiado. Na pornografia, no jogo, na fuga, a mulher ferida passa a alimentar o ressentimento. E esse ressentimento, se não for curado, vira gelo. Ela para de falar, para de querer, para de olhar, até que o casal não se separa de corpo, mas de alma. Esse é o colapso invisível das relações modernas. Um abandono que não grita, mas corrói. E quase sempre, tudo começa quando o homem deixa de proteger. E a mulher começa a se defender dele. O feminino, quando não encontra direção, levanta as armas. Mas ela não nasceu para a guerra. E o masculino, quando perde a admiração, se encolhe, se omite, desaparece, mesmo estando ali. Para que o vínculo seja restaurado, o ciclo precisa ser quebrado. E ele só se quebra quando o homem volta a assumir o dever que lhe cabe, ser o primeiro a carregar o peso. Não porque é mais forte, mas porque quando o masculino toma o lugar de responsabilidade, o feminino pode, enfim, baixar as armas e abrir os braços. Parte 4. A cura começa quando o homem retorna para si mesmo. A verdadeira crise entre homem e mulher não é de afeto, é de estrutura. Ela não nasce da falta de amor, mas da ausência de um eixo simbólico que sustente o relacionamento. Quando o homem não é mais pilar, a mulher deixa de ser fonte, e quando os dois abandonam seus lugares interiores, o vínculo se torna um campo de batalha, e não mais um lar, mas a cura. E essa cura começa quando o homem retorna para si mesmo, quando ele para de buscar validação fora e começa a buscar sentido dentro, quando entende que sua função não é competir com a mulher, mas sustentá-la, não com dominação, mas com presença, não com imposição, mas com direção. Ser homem é ser estrutura, é saber que a força que você desenvolve não é para seu benefício, mas para proteger quem caminha com você. É trabalhar, lutar, pensar, agir, não apenas por si,
mas por quem depende da sua retidão. Não há masculinidade verdadeira sem responsabilidade. Não há honra sem sacrifício. E quando o homem se reconstrói, a mulher floresce. Quando ele se levanta, ela repousa. Quando ele guia, ela cria. E juntos não vivem mais em competição, mas em aliança. O futuro não pertence ao masculino bruto, nem ao feminino endurecido. O futuro pertence aos que tiverem coragem de retornar aos fundamentos. Porque reconstruir o homem é reconstruir a casa. E onde o homem é eixo, a mulher volta a ser alma.